A paz do Senhor, ela foi tirada dos palcos da noite. Foi cantora crooner em lugares onde hoje certamente só pisaria se fosse arrancar pessoas iguais a ela. E ela veio hoje conversar com a gente para contar a vida da missionária Kátia Santos. A paz do Senhor. Pai do Senhor, meu pastor, Que bom lhe ver aqui. a honra é minha. E eu fiquei conversando eu fiquei aqui batendo cabeça sobre a sua apresentação a mim, porque eu conheço muitas pessoas, né? Mas algumas a gente fica assim pensando, é daqui ou de São Paulo, do Rio, Sim. de onde é, né? Sim. E fiquei muito surpreso com a sua vida. Que coisa extraordinária. É como Deus ele providencia os encontros, né? Providencia mesmo. E lhe reencontrar depois de 25 anos. São 25. 25 anos. Então a senhora era uma criancinha. É, mais ou menos, né? Mas nós nos encontramos há 25 anos atrás. Eu era cantora da noite, fui cover da Alcione muito tempo. Cantou muito. Não sei se eu vou aturar. Não sei se vou aturar. Agora vou. Mas Minha filha me faz ouvir, ela É? gosta, e até hoje É. ela conhece, tem o senhor, mas ainda não quis se ainda dobrar. tem amigos meus lá atrás. Ei, Tem amigos tem meus alguma também. coisa da Alcione? Cadê? Deixa eu ver alguma coisa tua da Alcione e tal. Eu falei, rapaz, agora só louvor. Não dá mais, né? Eu tenho umas recaídas, porque eu chego dos lugares, porque eu não sou um pastor que virou músico, né? Eu sou um músico que virou pastor também. Aí tem aqueles amigos que chegam dos lugares, o camarada às vezes não sabe. Antônio Clemer, vem aqui, vai dar uma canja aqui, a gente por educação, né? Sim. A gente vai lá e tal, anima. Eu tenho isso ainda. Mas é Então, raro. Então, assim, eu fiquei muito surpresa em revê-lo. Por quê? Porque 25 anos atrás, né, o senhor me convidou para vir no seu programa, na época eu acho que era TV Gazeta. É a TV Gazeta. Programa Antônio Clemer. Isso, Não vá para a cama, seu Antônio. O programa. o programa. Então, assim, lá a gente cantou, divulgou, e o tempo passou, né? Eu já tenho 21 anos com Jesus. 21. E quando é agora sábado, nesse encontro que nós fizemos, esse debate, foi aonde eu tive o prazer de reencontrá-lo, pastor. Pois é. Né? O seu pastor, eu missionária. Me falaram, olha, vai ter uma levita que vai aqui adorar. Eu falei, ótimo. Ótimo. Vai ser um negócio de crente, né? Mas quando eu lhe vi, aí fica aquela sensação, né? Puxa vida, eu conheço esse rosto. Eu conheço essa voz. E aí a senhora estava ensaiando lá longe, eu levei para o local onde seria para testar as coisas, né? E fiquei quebrantado quando a senhora me disse essas coisas. Como é que Deus tirou você desses ambientes, Kátia? Clemer, eu, assim, para início de conversa, o meu testemunho está no YouTube. E foi uma das coisas que, quando eu me converti, que fui para gravar o primeiro CD. Você é do Acre? Sou. Nascido aqui? Chapuri. Chapuri. Nós temos 2 trabalhos, temos alguns clipes. Então, o Senhor mandou que eu gravasse da onde Ele me tirou. Então, assim, eu era aquela pessoa assim que eu não suportava os crentes. Falasse em crente não, que o negócio esquentava. Então, eu fui espírita há muitos anos, eu defendi a reencarnação há muitos anos. Batia de frente mesmo. E num dia eu estou no meio de um preparo, eu fui daimista há muito tempo, eu oscilava no daime, na UDV. O que muda dos dois é a doutrina, o chá é o mesmo. Mas eu não perdi um terreiro também. E foi um dia assim em que eu tomei afastada de todas. E nesse dia, quando eu tomei, antes de chegar, antes de você ser tomado pela aquela sensação, né, que é comprovado pela ciência, que deixa a gente alucinado.
apareceu aquele homem de branco, né? Você falando da experiência que teve em ver Jesus, eu lembrei da minha. É que eu contei aqui dos bastidores uma experiência espiritual. Aquele homem de branco que eu só pude ver da cintura para baixo. Não pude ver Olhar o no rosto, só da cintura para baixo. E atrás daquele homem de branco, uma glória muito grande. Muito forte. E aquela voz suave, como uma voz de muitas águas, disse para mim: mulher, saia daí, que aí não é o seu lugar. Então eu fiquei sóbria do que eu tinha ingerido, mas não pude sair, não pude me mexer. E ele disse para mim: se tu me quiser, tua vida vai ser essa. E abri um grande telão, e eu, toda de terno, se eu pudesse eu usava um terno todo dia, cada um de uma cor diferente. Aquele taillé de mulher. É, e a Bíblia Sagrada na mão direita, e do meu lado esquerdo eu via toda a minha família servindo ao Senhor. Quando eu olhava para frente, eu via o paraíso, o descanso para aqueles que partem com Cristo. Quando eu olhava para trás, eu via a placa da igreja a qual eu me converti. Assembleia de Deus, uma igreja azulzinha, clarinha. Fechou o telão e o homem de branco disse para mim: porém, se você não me quiser, a sua vida vai ser essa. Abriu outro telão e eu era mestre de um grande centro espírita. Quando eu procurava a minha família, um na droga, outro na prostituição, aquela pá virada. E quando eu olhava para frente, onde eu tinha visto o paraíso, o descanso para aqueles que partem com Cristo, aí eu vi as larvas de fogo subindo e as almas gritando por socorro, muitos gritos desesperadores. Quando eu olhava para trás, eu via muitos seguidores. Então, o meu Jesus, ele me deu livre arbítrio, porque ninguém serve Jesus forçado. Não serve. Nós servimos Jesus porque nem pela metade. Nós o amamos, como você estava falando, nobre pastor, do amor que sente por Jesus. Então é um amor tão lindo e eu sou muito grata a Deus porque Ele foi me buscar. A sua família era de crentes? Eram religiosos de alguma maneira? Minha família, meu vô, né, o patriarca da família, tem 97 anos. Está aí ainda para contar? Pra ver Está a história? aí para contar. Como é que é o nome desse né, velho? João Corrêa Sobrinho, assembleiano até o tutano é. Roxo não, porque a Assembleia não é azul, né? Cheio de Deus. Azulado. Sim. Cheio de Deus, ele. Cabecinha branquinha. Eu todas as vezes que viajo para falar do amor de Deus, para pregar fora, para louvar, eu vou lá, dobro o joelho, ele põe a mão em cima, me abençoa e eu saio. Então, ele é quem já orava. E ele era a única pessoa que eu ouvia. Que ele podia falar de Jesus, era ele. Outros não. Mas tinha uma tia que já servia o Senhor, o meu avô, tinha umas 3 primas, só. E eu não queria saber de Jesus. Como é que você discerniu que você não estava tendo uma experiência alucinógena? Porque eu fiquei, na hora que ele falou, na hora que ele disse, mulher, saia daí, que aí não é o seu lugar. Você sentiu que o efeito... Eu fiquei sóbria, como se eu tivesse tomado um copo das outras d'água. vezes em que você tomou, das outras e vezes, até o final. Concluía, né? Vinha as alucinações, você vê aquilo que o adversário quer que você veja. A gente lá do outro lado também é usado. Mas eu fiquei sóbria, uma paz. Daquele dia eu saí transformada já de lá. Naquele dia, porque... contar pro velho? Eu vou deixar tu entrar no YouTube e procura lá Missionária Kátia Testemunho, eu vou deixar tu ouvir. Kátia com K. Kátia com K. Eu vou deixar tu ouvir até o final. Porque ele é grande, eu não sei quanto tempo nós temos aqui. Fica à vontade, vai contando. Para contar. Conte um pouco, que eu depois eu atrapalho. Então vamos continuar. Bora. Então, quando fechou o segundo telão, né, que foi onde eu caí em si, que aquilo que eu tinha uma grande dúvida sobre o que era salvação. No fundo, eu defendia a reencarnação, mas eu queria saber o que era salvação, porque meu avô dizia assim, minha neta, aceite Jesus.
Se Jesus voltar, você vai para o inferno. E você aproveitava para ir E eu, cantar na rua. e eu Você ficava... sempre foi cantora? Eu dava aula, eu cantava à noite, era bico, né? Uhum. Mas eu dava aula durante o dia, mas à noite eu fazia os bicos, que era para ajudar no orçamento de casa. É claro. É. E enquanto cantava, Enquanto ganhava cantava, o dinheirinho, né? ganhava o dinheirinho. Então, assim, o meu avô era aquela pessoa que ele sempre falava de Jesus. E eu sempre o ouvia. Uhum. Mas outros não viessem falar porque eu não dava crédito e eu já saía de perto e tal. Então, quando fechou o telão, eu caí. Eu pude entender que Deus estava me dando ali Alternativa, né? a escolha. A escolha. E é muito simples você escolher, porque a vida é feita de escolhas. Eu vou continuar para tu entender. Quando o homem de branco disse para mim, me mostrou o que era estar com ele, o que era estar sem ele, apareceu um ser horrível, com uma voz estranha, e disse ela não, porque ela tem pacto comigo. E eu tinha mesmo. Nos terreiros que eu ia, eu fazia pacto com o adversário. E o homem de branco disse assim, mostre para ela o que é isso que ela bebe. E ele disse, eu só vou te mostrar porque o homem lá de cima está mandando. Ele não falou o nome. O homem lá de cima está mandando. E aí ele começou a chamar os conteúdos que compõem o chá. O último foi a chacrona, que é a rainha dos encantos. É ela que faz todo o encanto na mente da gente de achar que é algo real, sabe? Uhum. E o próprio Jesus deu ordem para que eles mostrassem o que era, para que eu visse de verdade, para que eu entendesse aonde eu estava, o que eu estava fazendo, que caminho eu estava percorrendo, né? Que fim eu teria. E aí eu pude escolher quem eu queria. Dali eu já saí transformada. Já não é a mesma pessoa. Sabe? Qual foi a sua primeira atitude fora? Dali eu pelejei para sair, eu pelejei para me movimentar e eu não saía mais consciente. Uhum. Né? Consciente. Você não conseguia se mover, mas depois conseguiu. Não, aí acabou, encerrou. E aí eu ainda dormente, fui me mexer, o responsável do lugar, o mestre do lugar veio. Olha, você está com uma força negativa, você precisa tomar outro tanto. E pela primeira vez eu não tinha noção do que era o sangue de Jesus tem poder, eu não tinha noção do que era. E pela primeira vez eu disse, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Nunca mais eu boto os meus pés aqui. E saí. Saí com as minhas pernas, caminhando com os meus pés. Saí diferente da pessoa que eu cheguei. É tanto que quando eu entrei na minha casa, né, a minha filha olha para mim e, mãe, a senhora está bem? Que eu me olhei no espelho e falei, essa aqui não é eu. Olhei para a minha fisionomia, me olhei no espelho e falei, essa aqui não sou eu. E fui tirando aquilo que não estava me agradando. Uhum. Né? Rapidamente tirei as roupas que não estavam me agradando. As vestimentas de rituais, né? Sim, os acessórios e fui tirando e graças a Deus. Então, assim, do lado da minha casa, ainda hoje esse pastor mora lá. Ao lado da minha casa, tem dessa antiga casa, hoje eu não moro mais nessa casa, mas moro no mesmo bairro. Eu moro depois da Vila Acre. Do lado da minha casa tinha o pastor Lisboa. O pastor Lisboa ainda é pastor lá, em Campo Vila Acre. E ele sempre fazia culto do lado da casa dele. E a minha filha sempre dizia, mãe, vamos pro culto. Tu quer saber de culto, rapaz? Oh, saber de culto? Quer ir pra culto, vai tu. Esses crentes velhos. Saber desses crentes que só quer estar na casa dos outros. Só quer ver que negócio de orar e ler a Bíblia. Aí tu imagina que não faltava... Povo chato. Era, não, mas aí eu arregaçava mesmo, né? Ainda ficam gritando aí, viu, os pentecostais, para quem não gosta de crente. Rapaz. É uma delícia. Desse jeito. E justamente nesse dia, ia ter culto na casa do pastor Lisboa. Né?
E eu, aqui dentro do meu coração, eu dizia, Senhor, me leva. Hoje eu quero ir. Senhor, olha, eu dizendo, Senhor, né? Eu dizendo, Jesus, me leva, eu quero muito ir nesse culto. Me leva. Eu te disse que todas as vezes que eu conto o meu testemunho, eu me emociono, porque eu lembro de quem eu era e o que Cristo tem feito por mim. O amor dele. Porque nós não merecemos. Né? Eu me lembro que os crentes vinham me evangelizar. Chegava na porta da minha casa com os folhetinhos para entregar, batia palma e eu já saía. Debochando, né? Não tratando mal. Não, era muito valente. Falei, o que era? Nem parece, sabia? Perdeu o que aqui dentro? Nem parece que você já foi valente. É. Pela forma como você fala, forte. E assim, nobre pastor, eu sou grata a Deus porque Ele me quis. Ele me quis, Ele me transformou. Nesse dia teve o culto. E eu dentro de casa, e aqui no pensamento eu dizia, ô Jesus, me leva para esse culto hoje, ao qual eu rejeitei durante muito tempo. Durante muitos anos eu rejeitei. Deixa eu vir hoje. E quando eu ouvi os preparos, alô, som, eu disse, Jesus, é hoje. E eu saí da minha casa decidida. Entrei no portão da casa do pastor Lisboa, ele tomou um susto com a família dele, os irmãos, porque eles sabiam quem eu era. Entrando, né? Eles sabiam de onde eu era. E sabia que eu não gostava de crente, de maneira alguma. Aí eu entrei, fui muito bem recebida. E o culto começou. E eu já comecei a adorar os hinos da harpa também. E parecia que eu já... Tinha sido ensinada, né? Parecia que eu já era da casa. Louvando os hinos, feliz, satisfeita. Com meu coração em paz, com a minha alma em paz, porque ao longo desse tempo, antes de conhecer Jesus, eu enveredei por vários caminhos em busca de uma paz, de preencher algo dentro de mim que eu só pude encontrar em Jesus. Jesus preencheu tudo isso em mim. Então, Jesus, exemplo, cantar na noite e fazer parte dos rituais que eu fazia, isso. O que me importa é Jesus. Jesus é meu amor maior. Eu sempre digo, olha, eu amo os meus filhos, eu tenho uma neta que eu amo demais. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Todos já eram nascidos quando... Todos eram nascidos, só que tinha a mais velha, que é a Raíssa. A Raíssa era adolescentezinha. A Raíssa tinha seus 14 anos, mais ou menos. Aí tinha a do meio, que tinha seus 8. E tinha o meu caçula, que tinha 6. Então, a Raíssa já era da Assembleia de Deus. Ok. Então, tinha uma crentinha dentro da sua casa também, além do velhinho. Tinha uma crentezinha, e essa Raíssa, valentezinha, crentezinha, ela fez uma campanha das 3 às 6 da manhã. Na época, com o pastor Urbano, que ainda hoje está vivo lá, pastor ainda também, ali em Campo Vila Acre. Ele sabe disso. E ela fez esse desafio com Deus. Uma jovem, né, dos seus 14, 15 anos, fez isso com Deus, das 3 às 6 da manhã, durante 3 meses. Vou te contar essa. E quando é um dia, ela fez 3 pedidos para Deus. Senhor, eu queria muito uma bicicleta, porque eu vou a pé para o colégio e o sol é muito quente, então a gente tinha uma vida estreita e não tinha como comprar uma bicicleta com 3 filhos. Quem canta na noite, assim, para completar um... Pois é. Não está nadando em dinheiro, né? Não está nadando em dinheiro. Então ela pediu uma bicicleta. A segunda coisa, ela pediu a conversão da mãe dela, porque ela já não aguentava mais, e pediu para ser batizada no Espírito Santo. E começou o propósito.
Então ela saía escondida de mim, porque se eu visse, eu não deixava ela ir. Porque imagina aí sua filha, 14 anos, sair de madrugada para ir para uma igreja, para uma oração. Então eu não entendia isso. Mas assim ela ia. Pegava a corrida dos cachorros, mas ela ia. Com mais ou menos um mês, ela foi num culto de jovens, lá na sede da Vila Acre, e Deus usa um pastor para ela. Ela pega um copo d'água, vai entregar no altar. Quando ela entrega o copo d'água, era até para o Raí Nascimento. Quando ela entrega... É outro que eu quero entrevistar, ele também foi amigo, cantor. Gente também. boa no Entrevistei mundo. na TV Gazeta há 1000 anos. Aí Deus usa ele e disse, olha, os 3 pedidos que tu me fizeste, todos 3 eu assino a vitória hoje, por causa deste copo d'água que tu deu a esse pequenino. Então, houve um sorteio, tinha uma rifa em todas as congregações ali das Assembleias de Deus em Vila Acre, e ela comprou uma rifa. Era para comprar o pão. Ela tirou um pouco do dinheiro do pão e comprou essa rifa. Para ajudar a obra. Para ajudar a obra. E essa única rifa, ela foi sorteada na bicicleta Poti, de cestinha na frente, lilazinha, linda. Imagina, aquela Poti foi a moda, né? Foi a moda, das mulheres. Quase 3 meses, aí acontece isso que eu te contei. Jesus vai me buscar. Jesus foi me buscar lá dentro. Foi um dos pedidos dela. O segundo. E o terceiro foi ser batizada no Espírito Santo. Então, aí eu me converto, venho para Jesus, com 10 dias de crente, nós vamos para o monte, ela também vai, e eu e ela somos batizadas no Espírito Santo. Com a glória de Deus. Então, eu louvo a Deus, pastor Cleber, porque o Senhor, ele vira literalmente a vida de alguém, muda a vida de alguém, escreve páginas novas completamente na vida de alguém. Eu sou grata a Deus. Sabe, eu às vezes tenho vontade de dizer para as pessoas como é ilusória a vida dos artistas, né? Porque nem todo mundo é Roberto Carlos, nem todo mundo é Alcione, né? E as pessoas às vezes nem sabem o que se passa na vida dessas pessoas que aparentemente são muito felizes ou bem-sucedidas, né? E eu morei no Rio de Janeiro, eu acho que não precisa morar no Rio de Janeiro, mas eu morei e conheci isso. E não me tornei um artista. Como eu enxergava que não era para todo mundo aquilo, né? Nem todo mundo é bem-sucedido. E eu preferia as coisas eternas do que as passageiras, né? As e tem muita gente vem, né? Muita gente não entende isso, que um crente anuncia, né? Eu imagino que, certamente, quem tem o sonho de ser artista, como você tinha, né? Fica bastante grilado, vai abandonar tudo. E você abandonou? Tudo. Ainda, quem foi lhe chamar? Quem ainda voltou lá? Que ainda hoje, de vez em quando, tem pessoas que ainda chegam ainda, mas, olha, você era para estar nadando no dinheiro. Essa voz que você tem é uma voz diferente, é uma voz estridente, é uma voz diferenciada. De fato. Você era para estar nas melhores gravadoras, mas passa, porque os pratos vêm, as propostas vêm, né? E às vezes tenho encontro amigos, e aí, Kátia, dá só uma palhinha. Eu falei, só um pouquinho. Aí arrasta um pouquinho, eu digo, mas eu quero te dizer que o que preenche tudo é o Espírito Santo de Deus. Não é isso aqui. Então, foi uma escolha que eu fiz. Eu amo essa escolha, eu amo o que eu faço. Eu amo falar de Jesus, amo adorar Jesus. Como é que virou, pastor? Como é que virou missionária? Como que virou? Eu fui consagrada pelas Assembleias de Deus. Mas eu digo assim, você abandonou, você não canto mais. Sim. A sua família, a filhinha foi batizada e você também. Sim. Confirmou-se aquilo ali. Vamos botar para trabalhar. Você era professora. Sim. E aí a professora chega para dar aula. Para dar aula. E não tinha uma aula que eu desse, hoje eu encontro alunos meus que relembra, não tinha uma aula que eu não fizesse uma oração antes. Não tinha perigo. Passou a fazer.
Antes não. Antes não fazia. Não, Claro, né? Imagina. O que fazia lá? Que mudou assim? Todas as atividades eu envolvia, né, os meus alunos em algo para Deus. Antes de começar qualquer aula, a gente orava juntos. As atividades que tinha, minha turma sempre tinha algo para apresentar. Eram menininhos, crianças, adolescentes? Adolescentes, né? Eu fui alfabetizadora há algum tempo, depois fiquei até o 9º ano com pré-adolescentes. Uhum. E eles olharam assim, quem é essa aí? Que não é mais a nossa professora que era, não. Mas eles gostavam, sabe? Uhum. Eles gostavam. Você vai descobrir Muitos que lá no meio choravam, tinha crente também. Muitos lá no meio tinha crente. É. Os pais deles vinham me abraçar, né? Me cumprimentavam. Que Sentir bom. mais segurança, né, nas mãos de uma pessoa de Deus. Assim, aonde a gente vai, a gente é luz do mundo e sal da terra. É. Eu lembro a primeira vez que eu conheci o nosso irmão em Cristo Jesus, Romário Célio. Né? Na época ele era, vou te contar essa, ele sabe disso. Era sargento da polícia? Não. Na época ele era comandante da Polícia Militar. E houve uma festividade na escola a qual eu dava aula, que foi no Polo Benfica, e justamente a reunião, a comemoração, foi dentro da minha sala de aula. Então estava o secretário de segurança, e ele estava fazendo a guarnição, ele como... policial militar. Comandante da Polícia Militar na época. Tá, e eles estão lá falando, e eu estou aqui atrás com a minha turma, né? E o Senhor palestrava aqui comigo. Deus aqui comigo dizia assim para mim, tá vendo aquele? E aí eu olhava, quando eu olhava nele, esse Senhor, e o Senhor dizia assim, esse, sim, Senhor, diga a ele que eu quero falar com ele. Essa foi linda. Aí aqui eu disse para o Senhor, mas Jesus, o Senhor sabe que é uma luta muito grande chegar perto desses homens. Né? Porque tem que passar por um, por outro, até chegar nele. O homem é grande, o homem é comandante da Polícia Militar. E o Senhor disse para mim, diga a ele que eu quero falar com ele. Acabou, né? E muita gente ali e tal, e eu me aproximei dele. Né? Me aproximei dele. E aí eu falei, a paz do Senhor. Aí ele, minha irmã, muito humilde, porque é algo assim que eu admiro, sabe? No nosso irmão Célio, é a humildade. É como você, é o poço de humildade. Obrigado. E aí cumprimentei, eu falei, eu quero lhe dizer algo que o general me disse ali atrás, que quer falar com o senhor, hoje ainda. Desse jeito. E assim, eu sempre fui muito destemida. Eu sempre fui aquela mulher que eu não tenho medo de dizer, de ir, de fazer. Isso aí não existe comigo. E aí ele disse assim, ele também foi muito positivo, ele disse, professora, a senhora pode ir hoje lá no meu gabinete, 3h da tarde? Eu disse, perfeitamente. Se lhe aguardo lá. 3h da tarde, eu estou no comando geral, chego lá, quando chego embaixo, eu disse, eu vim aqui para falar com o comandante, Célio Romário. Ele disse, não, mas ele está em reunião lá em cima e ele não pode subir não. Eu digo, não, mas eu vim aqui porque ele disse para me vir. E fui me explicar, até que eu passei pelo primeiro, passei pelo segundo e subo lá para cima. Quando eu chego lá em cima, está a secretária. E eu fui até ela. Falei, amada, olha, eu vim aqui porque eu tenho uma reunião e o comandante disse que eu viesse aqui às 15 horas. Ela disse, olha, ele está em reunião e não pode atender ninguém. Aí eu me sentei, fiquei desconfiada e liguei com Jesus. Eu disse, Jesus, foi o senhor que mandou eu vir aqui. Não foi para pegar chá de banco, né? O senhor mandou eu vir aqui. O senhor disse que queria falar com o homem. O homem está em reunião e eu não posso falar com o homem. Aí o senhor disse, vá até ela. E eu cheguei de novo na secretária. Eu falei, moça, você só entra na sala e diga que a professora Kátia está aqui fora. Só isso. Ele vai entender. E ela levantou, abriu a porta um pouquinho. Eu voltei, me sentei. Ela abriu a porta e falou para ele. Pastor Kleber, não deu 5 minutos.
começou a sair aquela embiricica de gente. E foi saindo, e foi Soltado saindo. um balde. E foi saindo, e foi saindo. Eu não lembro com quem eram as pessoas na época. E foi saindo, acho que isso foi 2008, por aí, mais ou menos. E o último que saiu foi ele. Ele disse, minha irmã pode entrar. Aí eu entrei. Quando eu entrei, aí ele tirou o cinto, colocou em cima da mesa, tirou as divisas, a gandola, colocou em cima da mesa e disse assim, o coronel Célio acaba de sair de cena. Aqui está agora o servo do Senhor. Pode falar. Aí a taboca rachou. Aí Jesus falou, tratou bem certinho. Foi lindo esse momento. Foi assim que eu conheci o nosso irmão Célio. E ele ainda é um poço de humildade e é um dos caras, das pessoas mais assim, Deus abençoe a ele. crentes que eu conheço. Se ele estiver nos assistindo, um e abraço a ele. E passa pelas provas, muitas. A esposa dele é Laína, que Deus abençoe, né? Recentemente ele tem passado muitas provas de enfermidade, e a gente orando, né? Por ele, intercedendo. Nós somos irmãos de oração, ele, a esposa, sempre que a gente pode. Outro dia ele disse, aí, quando é que nós vamos comer uma galinha caipira? Eu digo, é o senhor que manda, ele né? Ele tem a propriedade de chegar nos cantos e se tornar em parte, né? E transformar os lugares. Desse jeito. Eu chamo ele de Celinho, às vezes chamo de sargento. Por causa das piadas do tempo, como ele foi comandante da polícia, e os camaradas chamavam ele do jeito que queriam, né? E aí ele conta essas piadas, eu morro de rir do sério. Mas e conta sério, né? Mas ali é crente. É muito crente. Que Deus abençoe. Você viveu muitas experiências, né? Com o passar do tempo. Sim, né? A gente Pelo que você está definindo aqui, você viveu muito como vou chamar, profeta entre os assembleianos. Sim. É isso? Também. Né? Eu congreguei muitos anos dentro da Assembleia. A Assembleia foi a minha escola. Eu falei profeta para assembleianos, eu usei a expressão errada. Você era profeta para eles, né? Para pessoas daquele meio. Daquele meio e continuo sendo. Ou deste meio, né? Que é onde eu deste meio, estou inserido. Assembleianos. Eu amo a Assembleia de Deus, sabe? O ministério que eu nasci, foi onde eu fui ensinada, foi onde eu cresci, né? E hoje não faço parte da Assembleia, mas não saio do meio. É engraçado isso, a Assembleia não sai das pessoas. Eu sempre digo que dentro da Assembleia de Deus, aqui em Rio Branco, onde o pastor Luiz Gonzaga preside, tem a Samara, mas o Ney, que eu falei para o senhor, se o senhor conhecia, aquela jovem bela, né? Que está ali. Tem uma segurança aqui, de olho ali, uma sniper, preparada para jogar uma oração no apresentador, caso ele faça alguma besteira. Samara e o Ney são dois irmãos, dois amigos. Que coisas extraordinárias você ainda foi usada para fazer? E entre elas, qual que lhe chocou mais? Porque até aí você ainda era uma jovem crente, né? Professora jovem crente. Sim. Depois você foi levantada para o ministério, para ser missionária. Mas ser missionária, pastor, é fazer o ir de onde dá para ir. Não precisa esperar. Não precisa esperar, não. Condecorado com cargo, Não. Eu nunca... É que nem estávamos conversando agora há pouco. Essa questão de divisa, essa questão de... Isso aí não importante, influi. mas não é, sabe, essencial. Eu sou dessas que eu vou, eu vejo a mulher fazendo um programa ali, eu já paro o carro, vou lá, dou aquele abraço nela do Espírito Santo de Deus e digo, olha, Jesus te ama muito. E começa a falar de Jesus, entendeu? Não tem temor de nada, não. Fazer a obra dentro do presídio. Eu fiz rádio durante 12 anos, ganhei muitas almas para Jesus, recebi, ainda tenho muitas cartas, ainda hoje eu recebo cartas de dentro do presídio. Tem a missionária Valéria aí, que hoje é a Assembleia de Deus de Madureira, mas uma moça assim que aceitou Jesus comigo dentro do presídio, através do rádio, e congregava comigo através do rádio.
né? Eu tinha um programa que era todo dia, de segunda a sexta, das 5 às 6. Valéria, essa é a missionária Valéria. Das 17 às 18. Tem uma que é da Assembleia de Madureira. Isso. E essa aí. O esposo dela também. Também era de lá, pastor Davi. Pastor Davi. Muito gente boa. Eu já escutei os dois. Gente boa. Então, e ela aceitou Jesus comigo, dentro do presídio. E começamos... Através do rádio. Através do rádio. Então, porque o rádio era assim, ligava o rádio, cumprimentava o povo, eu já entrava com a mensagem, na mensagem eu já abria os telefones ao vivo, o povo já ligava, eu orava pelo povo, Jesus curava, o povo aceitava Jesus, era um ciribolo grande. E foi assim que Valéria... E é engraçado, porque os das penitenciárias sempre me surpreenderam no rádio, né? Eles também ligavam para mim, porque eu fazia programa de humor. Certo. E abria o microfone. E de vez em quando entrava um cachorro desse. E eu dizia, como é que vocês estão telefonando se isso aí é proibido, rapaz? Eu morri de rir. Depois eu encontrei muitos na rua que riam comigo, né? Que me tratam bem, graças a Deus, a minha família. Pessoas que estão convertidas. Desse jeito. Muitos deles estão. Graças a Deus. E o rádio é um instrumento fantástico. O rádio é um instrumento, Eu de todos, eu gosto mais do rádio, né? Mas a gente tem testemunhos aqui, por exemplo, da internet na igreja. A gente chega hoje no Vietnã, que é talvez o lugar mais, assim, para mim, é imponderável que nós chegássemos. Não é isso. E a gente tem pessoas lá assistindo aos nossos programas, aos Graças nossos cultos da igreja, né? É incrível como esses meios de comunicação são ferramentas importantes. Mas o rádio... o rádio é. O rádio. O rádio é o rádio. E aí, voltando para Valéria, aí ela aceita Jesus, fica congregando e enviou a cartinha. Ela se comunicava, não ligava não, por telefone, era cartinha. Chegava as cartinhas. E um dia, na cartinha, ela disse, no dia que eu sair daqui, eu vou congregar com a senhora. E chegou um dia, acaba o programa, eu saio na recepção, e tá aquela moça sentada. A senhora é missionária Cátia? Eu falei, em pessoa. Ela disse, eu sou a missionária, eu sou a Valéria. A senhora lembra da Valéria, do presídio? Quase que eu carri. Pronto. Me sentei. O que é que eu fiz de mal para essa mulher? Ela disse, a senhora lembra que eu disse que no dia que saísse, eu viria até a senhora, lhe conhecer pessoalmente, ia congregar com a senhora? Eu digo, sim. Pois hoje chegou o dia. Eu saí e a Valéria congregou comigo um ano. E o que é melhor, que eu acho, é que vocês se parecem mesmo. Parece muito, essa impetuosidade é igualzinha. Ela saiu um pedaço de você. A Valéria congregou um ano. É incrível isso, né? Em um ano ela pediu, né? Eu posso ficar numa igreja próxima da minha casa, que era da Madureira, Assembleia de Deus de Madureira. Falei, pode. Mas assim, ela tem uma consideração muito grande pela minha pessoa. Mas ela Davi é assim, também. Ela é assim, destemida. Eu entrevistei aqui. Né? Ela é mulher de obra. E ela não tem medo de nada, tem, não. Se botar ela... E o marido dela é fogo. Depois que ele pega o violão, pode deixar. O pastor Davi. Muito gente boa esse casal. Tem mais alguém assim que seja pessoa mais conhecida com quem você teve experiências de entregar profecia, de entregar visões? Olha, Deus é lindo. Estava no Enob, em Bujari, né? E eu fui convidada para adorar o Senhor no Enob, no Bujari. Isso tem quantos anos? Tem uma ruma de anos, uns 10 anos mais ou menos. E aí lá eu vejo o pastor Luiz Gonzaga. O nosso pastor o da nosso Igreja pastor Assembleia de daqui, Deus. Luiz Gonzaga, da Assembleia de Deus. E o Senhor disse para mim, diga a ele que eu quero falar com ele. Falei, aí foi outra luta, né? Eu falei, vamos Jesus, dizer pro pastor Luiz. Jesus, é o seguinte. Eu imagino. Jesus, deixa eu dizer uma coisa pro senhor. Tem um monte de pastores que congrega com ele, né? O senhor bote outra pessoa, Jesus. Eu quis me acovardar porque eu sei dos pastores e missionárias, homens e mulheres de Deus que estão, né, ao redor do nosso nobre pastor Luiz Gonzaga, qual eu tenho um respeito muito grande, mora no meu coração. Mas é outro muito eu oro humilde, por né? ele. Acessível. Aí, demais, deixa eu te contar essa.
E eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, não tem como me aproximar, Jesus, do homem. No outro dia eu ligo para Samara Ionei. Falei, é o seguinte, o Eterno falou para mim que eu preciso orar pelo pastor Luiz Gonzaga. Ele quer falar com ele. E aí a Samara, a missionária Samara, na época, vivia aqui, por Na aqui. Assembleia de Deus Vivia com mais por aqui. Pastor Luiz. Isso. Ela disse, nega, que ela me chama de nega do Beição. Olha, Nega do Beição. ela e o Não Ney. tem nada a ver. Nega do Beição, vem tal hora que eu vou ajeitar. Ele vai te receber. Meu pastor é humilde. É desse jeito, ela disse. E assim, rapidão eu cheguei e ela entrou e falou com ele. Ele já ia entrar no ar, o programa, ia fazer o programa. E aí ela falou para ele, tem uma missionária aí que quer orar pelo senhor. Imediatamente ele disse, pode entrar. E eu entrei e tudo que Deus mandou eu dizer para ele, me lembro de algumas coisas, outras eu não lembro. Mas entregou. Mas foi tremendo e depois ele teve que enxugar as lágrimas, porque tinham passado alguma coisa no rostinho do bichinho, deu uma manchada, Tem ele um arrumou. cisco, tem um cisco Um que cai cisco também que cai nessas de vez horas. em quando, não viu que caiu em mim ainda agora? O cisco? Cai. Já sei muito bem que cisco é esse. É. Ele caiu nos meus olhos muitas vezes. E graças a Deus, né? O Senhor falou com ele e eu fiquei muito feliz com Jesus que deu certo. Que Deus sempre envia o João Batista, né? Para ir na frente, abrindo o caminho para a gente fazer e para a gente falar. E é isso mais o seu dom? Revelação que Deus lhe dá? Eu fico sem Porque graça você concernente a essa pergunta? a essa pergunta. Por quê? Porque o dom é dele, né? Sim, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. E... Às vezes a gente não aprendeu a lidar com isso, né? Sempre fala assim, qual é o seu dom, né? Não é seu. Não é isso. Eu fico dele. Assim, é dele e em você. Eu fico um pouco assim, que todas as vezes que eu recebo oportunidade para levar a palavra do Senhor, para adorar o nome dele, eu sempre digo, irmãos, eu não prego, né? Mas o Espírito Santo tem misericórdia de mim. Então quem prega é o Espírito Santo. E eu não canto, mas eu amo adorar o meu Jesus. Então eu fico um pouco receosa quanto a isso. Mas a gente lê um versículo e o Espírito Santo prega pela gente. Viajo, quase não paro aqui, né? É ele que viajo, geme ele que promessa dele, quando eu me converti, ele disse, né? Tu vai viajar os 4 cantos, vai sair fora do país. Você já fez isso? Já tive em alguns países. Recentemente eu acabei de chegar de um e aí vou conversando com o marido, meu velho, é o seguinte, eu tenho que ir assim, ele é uma pessoa que entende, que compreende, né? E a gente vai fazendo o ídolo do Senhor, vai pregando, vai adorando, né? Eu não perguntei a ele se ele se converteu após ou se ele já estava convertido por causa da sua crentinha orando no joelho lá dentro da sua casa. Esse é um assunto que... Se não quiser falar, deixa. Eu gostaria de não entrar fala, nesse mérito. Não fala, né? Não fala não. Mas ele é parceirão. Meu marido é parceiro. Como é que é o nome desse homem? Presbítero Anselmo. É presbítero Anselmo. Presbítero Anselmo, marido da nega do Beição. Ei, Anselmo, vai de senhor, hein, homem de Deus. E ele vai para todo canto. Vai. Sempre que ele pode, né? Sempre que dá. Aí ele me acompanha, ou então eu acompanho ele nas agendas dele e dá tudo certo. Quando nós estávamos conversando para começar o programa, tem um negócio que eu sempre faço aqui com meus irmãos que vêm aqui. Eu digo, olha, a gente não combina as perguntas, a gente não para no meio do programa. E também a pessoa pode ir embora, porque a gente não edita também. Certo. Porque a gente tem isso aqui como um ministério. O que Sim. acontece é Deus conduzindo, então não tem do que a gente se envergonhar, né? Eu lembro Estou com saudade dele, do pastor Jonas. Daqui. Foi embora, foi embora. Em Manaus. Mas na época ele morava aqui. E aí o Senhor palestra comigo. Quero falar com ele, com o pastor Jonas. Samara, tu que é daí, minha irmã, Deus quer falar com o pastor Jonas. E a Samara, mas o Ney sempre foram a ponte. Eles sempre fizeram essa... Deus providencia. Tudo. Normal. E foi lindo
eles me levaram até a casa do pastor Jonas, que foi justamente acerca disso, da saída dele do estado do Acre, né, para morar fora. Deus tratou com ele acerca disso, justamente. Da razão por que ele seria levado. Né, que ia levar ele para o norte, que ia começar algo novo. E foi lindo esse dia. Até hoje ele se lembra desses patifados que Jesus fez na casa dele. Eu soube também que tem a história de casamenteira. Tem isso. Tem isso mesmo. É contável publicamente? Se não for, não também é contável. É o agir de Deus. É o agir de Deus. Eu fui convidada para pregar numa vigília na Assembleia de Deus da Conquista. Né? E fui. E aí era numa vigília. Estou lá ministrando e tá o pastor Marcos, está sentado lá. O Marcos Lima, filho do pastor Luiz. Filho do pastor Luiz Gonzaga. Okay. Tá assim, agora há pouco ele me cumprimentou, eu cheguei aqui, ele me cumprimentou. No caminho para o estúdio, sim, os corredores da Assembleia de Deus. Sim. Você encontrou ele? Sim, e ele me cumprimentou. Já tinha encontrado antes dessa? Já, eu vou já lhe contar. Tá. E aí tô aqui no meio da vigília, entregando as coisas do Senhor, quando Deus faz eu descer do altar e vou até ele. E o Senhor falou para ele, eu vou te casar. Né? Na época, ele namorava a jovem Yael, por sinal, amo a família dela, a mãe dela, o pai, as irmãs, o irmão, gente que mora no meu coração. E o Senhor falou que ele ia pastorear. Você vai pastorear ainda que você não queira. Deus tratou com ele, lindo, e tratou acerca do casamento. Entreguei a mensagem e digo, meu Jesus, agora é contigo. O tempo passou e algum tempo depois ele casa com a Yael. Ele foi pastor da Conquista. Casa com a Yael. Está pastoreando a Conquista quando ele me lança o convite para que eu fosse lá ministrar novamente em uma vigília. Né? E ele queria, assim, que eu soubesse, né? Queria me honrar, que tudo que Deus tinha falado naquela noite, confirmou. Né? E eu fui lá, foi outra vigília de arrancar o pica-pau do oco de novo. Foi uma benção, que Deus abençoe pastor Marcos, a Yael, e aí hoje você vai, toda a sua família. Vem dar uma entrevista e encontra lá. Interessante, né? Tá vendo como é que é Jesus? Eu achei curioso, porque essas coisas não são, para mim e para você e para muitos de nós, né? Não são coisas aleatórias. Né? Não tem coincidência. É Jesus-cidência, né? Não tem. E aqui não é um programa de televisão, né? Isso aqui é um altar. Onde as pessoas chegam e contam sua vida, né? E eu, pela misericórdia do Senhor, estou aqui fustigando, né, as pessoas a falarem mais, né? E eu quero lhe agradecer. Agora eu quero que você me dê os seus endereços, né? Porque tem muita música. Eu ouvi já você cantando. Né? Não sei se você ainda vai no programa Tony Clemente na TV Gazeta, que eu acho muito difícil. Cantar alguma da Alcione, né? Mas diga seus endereços úteis aí para quem quer falar com você, telefona para onde, quem quer te levar para o estrangeiro, faz o quê? É simples, né? O meu WhatsApp é 68, uma sequência de 3 9s, 999-66-6560. É o meu WhatsApp. Tem o meu Instagram, que é correiakátia613@gmail.com. Correiakátia613 @gmail.com. Ok, mas Kátia com K. Kátia com K. Isso é importante. É importante. Tudo minúsculo. Sim. Tudo emendadinho. E também, se quiser me achar no Face, né? O meu Face é Kátia Santos. Se quiser encontrar os meus louvores no YouTube, aí tá lá, Missionária Kátia, testemunho vai me achar. Na época eu tinha uma cabeleira grande. Não era que nem essa aqui. Agora a gente mandou dar uma alisada, mas era uma moita arrumada. Imagino. Era. E eu tô com um vestidinho de petit pois preto com branco. É a capa do primeiro CD. Essa elegância toda é a Birma Kátia que ia cantar? Você disse que
tinha pouco dinheiro, né? Porque ninguém que tem pouco dinheiro consegue comprar uma Bíblia desse jeito. Eu posso mostrar? Não. Deixa eu mostrar, pastor. Não me faça uma coisa dessa. Isso aqui não é... Agora, olha o detalhe aqui. Menina, isso aqui é muito lindo, isso aqui. Mas olha, pastor, eu vou Olha lhe aqui, contar a história é dessa muito Bíblia. discreta essa Bíblia. Ninguém vê ela, olha que coisa. Mas eu vou lhe contar a história dessa Bíblia. Uma pessoa que esteja dura não tem uma Bíblia dessa, Kátia. Eu tenho Linda. duas semelhantes, né? Linda. Mas a Deus história é o transformou seguinte... tudo na sua vida. Tudo. A questão dessa Bíblia aqui, principalmente, chama-se Hélia, congrega comigo. E essa Bíblia, a capa bem desgastadinha já, né? É aquela que a gente usa e vai riscando toda. E aí ela disse assim, a senhora deixa eu levar a sua Bíblia para casa? Aí eu tenho um ciúme das minhas Bíblias, eu falei, por que você quer levar a minha Bíblia? A senhora me empresta, a senhora deixa eu levar a sua Bíblia? Acho que ela olhou para a capa, viu a capa, né? Eu falei, tá bom, pode levar. E ela levou a Bíblia. No próximo culto, ela chegou já com essa obra de arte aqui. É de Deus, né? Isso é muito lindo. E eu fiquei... Eu só achei assim discreta, porque isso numa Assembleia de Deus tem quem veja, né? Não tem quem veja. E foi um presente, assim, ela arrumou a Bíblia, fez essa capa, ela mesma fez com as mãozinhas dela, sabe? E Deus mudou a vida da Kátia. totalmente. Hoje é outra mulher. Tem a cara da prosperidade em tudo. Pastor, Tem, eu recebo. Tem, sim. Que Deus Eu continue te recebo abençoando. e tomo posse disso. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que espero agradeço. que você volte outras vezes. No outro programa, Antônio Clema, eu ia pedir, canta um aí. Mas dessa vez você teve livramento, tá? Amém. Só que a gente vai se encontrar de novo aqui. Sim. E aí, dessa vez, não tem quem faça. Aí a gente adora menos um, né? Pelo menos um, tá? Pelo menos um. Amém. Que o Senhor esteja sempre contigo. Eu lhe agradeço, que Deus lhe abençoe ricamente. Amém. O seu ministério, que o Senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa. Poxa. Né? Desde lá atrás, sempre foi aquela pessoa humilde, carismática. Isso é os escolhidos de Deus. Amém. Que Deus continue lhe guardando, lhe abençoando, né? A ti, a tua família, teu ministério, tudo que é teu. Amém. Né? Deus tem coisas grandes com você. Amém. Né? Eu estou conversando contigo, dá uma olhada nos meus braços. Né? Deus tem coisas grandes ainda a acontecer na tua vida. Amém. Obrigado. Coisas grandes o Senhor tem a realizar, a te entregar na tua vida. Viu? Coisas grandes. Amém. Dias novos virão. Acontecimentos novos virão. Amém. Da parte do Senhor. Deixa as coisas acontecerem. Amém. Porque o que Ele tem contigo, o dom que Ele te deu, é para que você faça e o nome dele seja exaltado e glorificado. Amém. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, tá? Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus agora e para todo sempre. E se você crê como eu e a missionária Kátia, vai dizer junto conosco. Amém. Amém. Até o próximo Amém. Pode Crente, a paz do Senhor.